Boa tarde a todos. Para quem estava gostando do assunto, peço que permaneçam, porque vamos continuar falando sobre isso, né? O nosso tema agora é risco e retorno dos investimentos no RPPS. Algo muito parecido com o que estava se falando. Eu gostaria de convidar o Daniel... Além deles... né? Por favor, obrigada. Gostaria de convidar o Daniel Fonseca, da Bradesco Asset Management, para comparecer ao palco para começar os nossos trabalhos. O Daniel possui uma sólida experiência na área de distribuição de fundos, né, de relação com investidores, equity, research e crédito em gestora de recursos em instituições financeiras. Durante seus anos de experiência, teve passagem por diversas instituições, como a Aqua Investimentos, Sul América Investimentos, e antes de ingressar no Bradesco Asset em 2021, né, o Daniel também ele é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Mackenzie e pós-graduado em Finanças pelo IBMEC São Paulo. Seja bem-vindo. Agora, gostaria de chamar o Luiz Arnaud. Está aí? Por favor. Ele é formado em Ciências Contábeis e Administração de Empresas pela AELS e Ciências Jurídicas pela Unisantos. Por 29 anos, trabalhou em fundos de pensão de empregados da COSIPA, atual Uzi Minas, à época com PL de 1,5 bi, dos quais 15 anos como gerente de investimentos, responsável pela alocação de recursos no mercado, possui certificação de especialista em ênfase de investimento, conferidos pelo ISS, e atuou por 8 anos como analista de investimento em empresa de consultoria para a RPPS, e desenvolveu, nesse período, um relatório de estudo de solvência, a LM. Em 2020, se tornou sócio da Atina, Agentes Autônomos de Investimento, sendo responsável técnico pela seleção e análise dos fundos. Seja bem-vindo. Bom, vocês querem iniciar? Qual dos dois? Você pode começar. Vou te dar mais ou menos uns 20 a 25 minutos, tá bom? Tenta ser para a gente conseguir manter o tempo aqui, e as perguntas a gente faz no final. O slide, produção, está no ponto dele. Você quer ficar? Pode ficar. Você deixou o slide lá? Deixei o tempo de conversar. Desculpa. Pronto, está no ponto. Passador. Tem passador? Acho que não. Está chegando. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Opa, todo mundo animado. Deixa eu me apresentar para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Luiz Arnaud. Eu sou sócio da Atina Investimentos, é um escritório de agentes autônomos que distribui produtos de investimento, hoje dedicado a regimes próprios de previdência. Então, a gente tem um portfólio bem amplo no segmento de renda variável. Distribuímos esses fundos de diversas assets, né? Também temos produtos de renda fixa e de investimentos no exterior. Então, eu até os convido a passar lá no nosso stand, fica logo à direita, quando você entra, vai lá e retira um brinde, bate um papo com a gente. Tá? Muito bem, vamos começar o nosso tema de hoje, né, que é risco e retorno dos investimentos dos RPPS. Eu pretendo falar muito pouco de retorno e falar mais de risco. Né? Porque o retorno, eu costumo dizer que ele é uma consequência. Né? Uma consequência dos nossos atos, das nossas decisões, das nossas escolhas. O que, na verdade, é que a gente escolhe é risco, não é retorno. Né? E o risco ele está presente no nosso dia a dia, nos nossos
nas nossas atividades, nas rotinas normais. Eu vou usar muita metáfora aqui e muita analogia. Por exemplo, eu moro num sobrado. E esse sobrado, né, tem o pavimento de cima, o pavimento de baixo. E a ligação entre esses dois pavimentos é uma escada. E eu, com o avançar da idade, eu comecei a tomar certos cuidados para subir e descer aquela escada. Primeiro, eu tomei a decisão de deixar um chinelo no andar de cima e um chinelo no andar de baixo. Eu não desço e nem subo mais escadas de chinelos, para evitar o risco de tropeçar, o risco de queda. A segunda decisão que eu tomei foi instalar corrimão na escadaria. O joelho já está fraquejando e o corrimão me ajuda a me apoiar para eu poder subir e descer a escada com mais tranquilidade. A terceira decisão que eu tomei com relação à escada foi colocar aquelas fitas adesivas nos degraus, para evitar de escorregar. Eu eliminei o risco da queda? Não. Mas eu diminui bastante com a instalação desses equipamentos, essas decisões que eu tomei. A próxima decisão que eu vou tomar, que eu ainda não cheguei nessa idade, é botar aqueles carrinhos elétricos para subir e descer. Ainda não vou precisar. Mas um dia eu vou precisar, já está no meu radar. Gente, esse risco é fácil, porque a gente consegue enxergá-lo. E a hora que a gente consegue enxergá-lo, a gente consegue se utilizar de instrumentos para diminuir o risco. E aquele risco que está oculto, que a gente não consegue enxergar com clareza? Quando eu tinha 14 anos de idade, meu pai falou para mim: "Ô, filho, vai trabalhar, começa a contribuir para o INSS, que daqui a 30 anos, no máximo 35, você vai se aposentar e vai receber um belo de um salário sem precisar mais trabalhar." Caramba, é tudo que a gente quer ouvir, né? 14 anos de idade, trabalhar 30 anos, quando eu chegar lá nos meus 45, quase 50, parar de trabalhar e viver de aposentadoria. Eu escutei isso 1, 2, 3, eu falei: "Tá bom, pai." Comecei a trabalhar. Salário mínimo. O teto do INSS, na época, acho que a relação salário mínimo-teto do INSS era 10:1. Né? Então, era 1/10 do teto, era o valor do salário mínimo. Falei: "Pô, bacana. Mesmo que eu progrida aí na carreira, ainda assim eu não vou chegar no teto e vou conseguir uma aposentadoria muito boa." Muito bom. Passaram-se 8, 9 anos, eu estava com uns 23, eu já recebia um pouquinho mais do que o salário mínimo. E o teto da Previdência já não era mais 1/10, né? A relação salário mínimo-teto. O teto foi achatando na linha do tempo. E aí eu percebi que eu não ia conseguir me aposentar, na medida que eu ia progredindo na carreira, com um salário que eu estivesse lá no final da minha carreira. Eu olhei para trás e pensei: caramba, meu pai me enganou. Mas aí, gente, eu tomei uma outra decisão, que eu julgo que é uma das mais importantes que eu tomei na minha vida. Eu comecei a contribuir para um regime de previdência complementar, com 23 anos de idade. Óbvio que isso ajudou, que eu comecei, nessa época, também a trabalhar no fundo de pensão. E o fundo de pensão oferecia para os trabalhadores do fundo de pensão, não só da patrocinadora, a oportunidade de você contribuir para a previdência da empresa. E assim foi, consegui montar uma poupança previdenciária suficiente, de forma que, quando eu cheguei nos meus 50 e poucos anos, já não era mais 50 nem 45, porque aí veio fator previdenciário, foi empurrando a nossa aposentadoria para frente, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu consegui diversificar a minha renda. Eu consegui ter mais de uma renda depois que eu me aposentei.
eu enxerguei a possibilidade de que havia um risco muito grande de eu passar necessidade na minha aposentadoria, depois que eu parasse de trabalhar, e consegui montar uma previdência complementar. Então, eu passei a ter 2 rendas no momento que eu me aposentei. Então, risco escondido, oculto, mas que a gente tem que conseguir enxergar e tomar uma decisão para poder diversificar e diminuir o risco. Beleza? Eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Eu vou fazer muita analogia. Temos 2 amiguinhos aí que eu ainda não batizei. Não sei qual é o nome deles. Aceito sugestões. Por enquanto, eu vou chamar de amiguinho 1 e amiguinho 2, sei lá. Percebam que eles estão felizes, abraçados, mas eles vêm de uma longa jornada, e foi uma jornada muito dura. Eles estão num período de descanso, porque eles vão iniciar uma nova jornada, uma nova caminhada. E eles vão se deslocar. Não está passando. Eles vão se deslocar do ponto A para o ponto B. É uma jornada que eles não conhecem o caminho, é uma surpresa para eles, mas eles têm uma história da jornada anterior que foi muito dura, né? Passaram muito perrengue. E essa nova jornada, eles têm à disposição deles, cada um, R$1.000, para colocar produtos dentro dessa mochila que vai garantir a jornada deles. Então, eles têm lá à disposição para comprar uma barraca, um saco de dormir, protetor solar, bota, repelente, um par de tênis, capa de chuva, casaco e corda. São produtos bem diversificados que servem para qualquer situação. Tem um sinalzinho ali de igual, vermelhinho para cima, azul para baixo. Isso quer dizer que o preço desses produtos oscilou de uma jornada para outra. Percebam que o protetor solar, o repelente e o tênis custam mais caro do que na jornada anterior. Por quê? Porque no final da jornada anterior fez um calor intenso, muito forte. E todos os produtos relacionados ao calor se valorizaram. Então, eles vão pagar mais caro se eles quiserem protetor solar, repelente e tênis. Muito bem. Os nossos amiguinhos fizeram as escolhas deles. Nosso amiguinho número 1 comprou o saco de dormir, ou a barraca, 5 protetores solares, um tênis e um repelente. Ficou na mente dele o finalzinho daquele período, daquela jornada anterior, que ele passou um calor terrível, muito mosquito, e aí ele concentrou toda a reserva que ele tinha, né, esse poder de comprar produtos, ele reservou para comprar apenas para enfrentar calor. Já o nosso amiguinho número 2 foi mais previdente, né? Ele comprou 2 protetores, bota, tênis, repelente, capa, casaco e corda. E aí eles iniciaram essa nova jornada. De fato, no começo da jornada, aquele calor intenso que eles passaram no final da jornada anterior continuou. Só que o clima foi mudando. Do calor passou a ventar, depois começou a chover, nevou, fez frio. E aí os nossos amiguinhos chegaram no final da nossa jornada. De que jeito? Aquele amiguinho primeiro, que só comprou
repelente, protetor solar e o tênis, ele passou um perrengue. Não estava preparado para o frio nem para a chuva. E o outro, o amiguinho número 2, como ele diversificou bem a mochila dele, ele conseguiu ultrapassar aquela jornada com mais tranquilidade. Qual é a analogia que eu quero fazer com vocês? Bom, vamos trocar os nossos 2 amiguinhos por 2 regimes próprios de previdência. Acabaram de sair de um ciclo de investimentos e estão se preparando para um novo ciclo de investimentos. Fizeram seu estudo atuarial, contrataram o serviço de ALM e agora eles estão definindo a política de investimento. A jornada é mais um ciclo de investimentos. À disposição deles tem um patrimônio e os preços dos patrimônios, dos ativos que eles vão colocar dentro desse patrimônio, dentro dessa cesta, estão aí. O regime próprio número 1 Você quer passar aí para mim? Isso. O regime próprio número 1 ficou na mente dele que o finalzinho do último ciclo de investimento, a taxa de juros estava lá em cima. E todos os ativos, os outros ativos perderam valor. Só a renda fixa se valorizou. E ele fez um ALM. E o ALM que ele fez apontou que ele deveria zerar a bolsa ou diminuir substancialmente os investimentos de risco e alocar em títulos públicos. Eu ouvi, nas últimas semanas, alguns regimes próprios de previdência que fizeram seu ALM e o resultado do ALM foi exatamente isso. Diminuir bolsa ou zerar a bolsa e levar todo o recurso para a renda fixa. Um ALM que tem um resultado desse, me parece que ele nega um dos princípios basilares dos investimentos, que é a diversificação. Principalmente num ambiente de risco, onde a gente não tem certeza para onde vão os mercados, a gente tem que diversificar a carteira e diminuir o risco geral da carteira, assim, encontrando um equilíbrio melhor entre risco e retorno. Já o nosso amiguinho número 2 também fez lá o seu ALM, e o ALM deu uma carteira mais diversificada. Então, ele colocou, obviamente, uma carteira, uma cesta de ativos muito mais diversificada dentro do seu patrimônio, da sua mochila, né? E aí eles seguiram para a jornada, que é a próxima jornada, o próximo ciclo de investimento. O que aconteceu? Gente, a economia ela se move também na forma de ondas, assim como o clima, né? Sempre que há um desequilíbrio entre oferta e demanda, você tem uma ruptura de uma onda para outra, né? Então, você tem um ciclo de crescimento econômico, com taxa de juros baixa, inflação baixa, né? E, de repente, ocorre esse desequilíbrio entre oferta e demanda, começa a gerar a inflação. Para conter a inflação, o governo tem que subir a taxa de juros, o Banco Central. E aí a gente entra num ciclo de queda da economia. Isso é normal, né? Os ciclos existem. Eu costumo dizer que isso não é nenhuma surpresa. O que a gente não sabe é o tamanho de cada ciclo, né?
e a dimensão que ele toma. Mas a gente sabe que esses ciclos existem. Tá? Pode passar mais uma, por favor. Então, o que eu deixo como mensagem é que, primeiro, isso não é uma competição, né, de primeiro e segundo lugar. Na verdade, vocês têm que até olhar para os seus vizinhos, para os regimes próprios que estão ao seu lado, para ver o que eles fizeram de bom, o que fizeram de ruim e tal, conversar. Né? Mas não é. O que importa é todo mundo chegar bem no seu destino, né, com rentabilidade boa e risco pequeno. O caminho, a gente tem que entender que ele é longo e instável, né, cheio de surpresas no meio do caminho. Né? E o mais importante, então, é a gente misturar ativos que não têm correlação entre si dentro do nosso portfólio, né? Com o objetivo sempre de reduzir o risco e maximizar o retorno dos investimentos. Tá? Eu trouxe esse slide aqui só para finalizar. É um ciclo de 20 anos, onde eu coloquei no gráfico a evolução da taxa Selic nesses últimos 20 anos e a projeção do IPCA para os próximos 12 meses, que foi feita naquele momento. Né? Essa projeção eu peguei aonde? No Boletim Focus, desde 2002. E coloquei isso tudo no gráfico. Então, a barra azul é a barra da taxa Selic. Percebam vocês que elas se movem na forma de ondas. Você tem o ciclo de alta e o ciclo de baixa da taxa de juros. Né? E a linha vermelha é a linha da projeção do IPCA a 12 meses daquela época. Então, percebam, ou não percebam. Ah, chegou. Aqui, no finalzinho de 2002, nós tivemos a eleição do presidente Lula. Não sei se vocês se lembram, que o mercado mexeu bastante, a taxa de juros foi lá no céu, né? E aí depois começou um ciclo de queda da taxa de juros. Ou seja, na medida que as projeções da inflação era reduzida, o governo afrouxava a política monetária, reduzia juros. Até chegar nesse vale aqui. Quando chegou nesse vale, a perspectiva de inflação futura de 12 meses era para cima. O que o Banco Central teve que fazer? Novamente elevar a taxa de juros. A economia, na época, não sei se vocês se lembram, estava muito aquecida, né, e acabou gerando inflação. E o Banco Central, para conter a inflação, subiu o juro. E esses movimentos se repetem, permeados por crises. Então, aqui, em 2008, nós tivemos a crise do subprime, que é aquela crise da bolha imobiliária americana, que também acabou impactando aqui dentro, nós tivemos que elevar a taxa de juros. Aqui nós tivemos aquela grande recessão do governo Dilma, de 2014 até 2015, né? Mas não podemos esquecer que essa grande recessão aqui, na verdade, a origem dela foi aqui, ó. Né? O Banco Central reduziu os juros com a inflação, a expectativa de inflação ainda em alta. Não era para ele reduzir juros, mas, se vocês se lembram, no governo Dilma, no primeiro mandato do governo Dilma, a taxa de juros desceu por decreto, né, não pelo mercado. E aí o golpe, né, o que a gente sentiu, veio depois. Depois, um novo ciclo de queda de taxa de juros, já que a inflação esperada estava caindo. E aqui a gente chegou no ano de 2020, que foi o ano em que a gente teve o evento da Covid, né? E aí o Banco Central teve que novamente subir juros. Esse último ciclo de aumento de taxa de juros se deu aqui. E daqui para frente é projeção de taxa de juros nos próximos, até 2023, e a projeção de inflação do Boletim Focus para os próximos períodos também. E aí, eu fui olhar como é que se comportou a Bolsa de Valores nesses ciclos de queda de taxa de juros. Percebam que no primeiro grande ciclo de queda de taxa de juros, que é esse período aqui, a Bolsa subiu 532%.
Segundo ciclo de queda de juros, a Bolsa subiu 89%. Terceiro ciclo de queda de juros, a Bolsa não subiu. Por quê? O mercado percebeu que havia um descompasso, um desequilíbrio entre a projeção de inflação e aquela queda da taxa de juros por decreto, na época do Guido Mantega, como ministro da Casa Civil do governo Dilma. O mercado percebe essas coisas, né? A valorização da Bolsa nesse período foi zero. Quarto ciclo dos últimos 20 anos de queda de taxa de juros e queda da inflação, a Bolsa subiu 177%. E agora, gente, a gente está no momento em que a taxa de juros está chegando no topo, no pico, a tendência é de queda e as projeções de inflação também são de queda. Então, teremos um novo ciclo aqui à frente. O ponto de interrogação é: qual vai ser o tamanho dessa valorização de bolsa que a gente vai ver pela frente? 100%, 200, 300, 400? Não sei. Mas que ela vem, vem. Devemos estar preparados. E outra coisa, o mercado sempre antecipa esses movimentos, né? A valorização da bolsa nunca vem quando o juro começa a cair, e sim quando ele chega no topo e as perspectivas são de queda. É aí que o mercado antecipa e já começa a fazer os seus movimentos. Vamos ficar de fora dessa festa? Não devemos. Fica aí como um alerta para vocês. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Vou passar agora para o Daniel, da Bram, que vai dar sequência na nossa palestra. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Prazer aqui, em nome da Bram, fazer esse bate-papo com vocês e dividir um pouquinho aí da nossa visão com relação ao cenário e esse tema bem interessante que é diversificação de portfólio e gestão de risco. Acho que o colega trouxe pontos super importantes. O primeiro deles, com relação à importância de a gente ter um portfólio bem diversificado. Obviamente, é importante que a gente conheça, né, cada um dos clientes conheça os seus passivos, as suas metas, e aí, a partir desse, né, das suas necessidades, consigam tecer portfólios que busquem e obviamente, atinjam esses retornos esperados, sabendo que, no meio do caminho, vai ter muita dificuldade, muita incerteza e complexidade, que faz bastante parte aqui da dinâmica, que é a gestão de investimentos. Não sei se o colega já subiu a apresentação. Acho que outro tema que ele trouxe, e a gente vai poder abordar aqui ao longo do bate-papo, é essa questão dos mercados, como que a gente está vendo a precificação dos ativos, essa expectativa aí de inflexão desse ciclo que a gente está vendo aí há mais de ano de subida de juros. Mas eu acho que a gente vai conseguir contribuir e pegar carona aí na excelente apresentação do colega. E aí, só antes de a gente passar ali para o tema central, gostaria de compartilhar um pouquinho da Bram, para quem não conhece aqui. Hoje eu tive a oportunidade de revisitar bastante gente que a gente conversa ao longo das reuniões que a gente tem com os clientes. Eu estou na Bram faz um ano, faço parte aí do time de Portfolio Specialist. Então, a gente faz um suporte entre a área comercial e a gestão. A gente fica ali na gestão, mas hoje a gente não, eu e tem mais 2 pessoas que me ajudam. A gente não tem book, a gente não gere portfólios. A gente representa a gestão ali que o objetivo deles é focar em ler os mercados, se concentrar ali na tarefa árdua de gerir os produtos e deixar para a gente ali explicar e estar bem próximo da área comercial e dos clientes. Então, a Bram é uma das principais gestoras aí do mercado de recursos de terceiros. A gente tem hoje 544 bi. A gente é uma casa que tem um processo aí bem diferenciado, super robusto, tem toda a governança aí do banco por trás.
e hoje tem mais de 200 profissionais focados na gestão de recursos. Então, óbvio que a gente tenta aqui mitigar os efeitos, ler os mercados, as tendências, mas a gente está suscetível aí também a eventualmente não performar e eventualmente ter uma visão um pouco diferente do que acontece. Mas na média a gente está indo super bem e temos sobrevividos aí a esse ambiente mega complexo que a gente está inserido desde do Covid. Falando um pouquinho dos principais executivos, acho que mais para ilustrar aqui, a gente há 6 meses assumiu a presidência aí como CEO da Bram, o Bruno Funchal. Ele foi secretário da Fazenda do Espírito Santo, passou pela secretaria pelo Tesouro com Guedes, e ele veio, tem uma história bem longa aí no governo, e ele tem feito um papel bem importante para a gente, trazendo uma visão muito forte aí da parte de controle, dessa gestão de entender os mercados, da parte de título público e toda essa visão de governo que, ao longo da carreira dele, teve muito presente. O Felipe Biocchini, ele, durante os últimos 7 anos, ele estava ali na Sul América, e ele assumiu tem mais de 1 ano. E o Ricardo Eleutério, que é o COO, ele está com a gente aí há bastante tempo, e ele é responsável pela parte mais operacional, de vendas. Então, por uma casa com bastante gente com muita experiência para poder tocar aí os portfólios. A gente é acho que é a única asset que tem aí os 3 selos das agências de rating. A gente foi uma das pioneiras nessa questão de ESG. Temos fundos temáticos focados em governança, a parte social e na parte de ESG há mais de 20 anos. Acho que esse é um tema que teve muito presente aí nos últimos fóruns, e a gente sabe quão importante é isso para a sustentabilidade e perenidade das empresas. E a gente, como tem um volume muito grande alocado em várias das empresas, a gente acaba fazendo um papel ali de estar presente, de cobrar e ver se o que as empresas têm falado e publicado para o mercado, se, de certa forma, eles estão fazendo isso mesmo. Então, dado o nosso tamanho e a nossa representatividade, a gente acaba fazendo esse papel de cobrar mesmo as companhias e averiguar se isso tem sido feito conforme eles têm anunciado aí para os mercados como um todo. E aí, antes de a gente falar ali de diversificação, de gestão de risco, acho que é importante dar um pouquinho da visão de mercado, essa parte mais macro. A gente, há alguns meses, a gente vem discutindo quando que a economia mundial entraria em recessão. A gente viu os países emergentes iniciar esse processo de subida de juros há muito tempo atrás. A gente hoje olha os países da América Latina, os países emergentes, quase na sua totalidade estão com juros muito acima do neutro, e, por incrível que pareça, esses ajustes todos não foram capazes de controlar a inflação. A inflação, obviamente, ela que estava inexistente há mais de uma década, chegou com uma pressão absurda, e agora todo mundo está tendo essa tarefa difícil de lidar e tentar conter com esse desafio de não levar as economias para uma recessão. Acho que não tem uma explicação, parte desse processo inflacionário vem dos estímulos que foram injetados nas últimas décadas, muita liquidez nos mercados, taxas de juros em níveis muito baixos. E aí, obviamente, quando a gente teve o evento do Covid, onde a gente tinha liquidez com pouca capacidade de entrega, a gente gerou os famosos gargalos, que a gente discutiu isso nos últimos meses, e para piorar ainda mais esse cenário super complexo, a gente teve que lidar com uma guerra ali na Ucrânia que implicou num choque de oferta de commodities, que ajudou a atrapalhar bastante aqui e contaminar todo esse ambiente todo. Então, os países desenvolvidos demoraram para perceber ou para iniciar esse processo, evitaram bastante, sabiam que essa subida de juros, essa retirada de liquidez implicaria em menor crescimento, e aí, há alguns meses, a gente começou a ver os países se mexendo, basicamente
sua totalidade já encontra-se ali no ajuste mais próximo do neutro, que é aqueles juros mais de equilíbrio, que obviamente é o de equilíbrio da economia, mas não é o suficiente para trazer essa inflação para as metas. E acho que o que a gente viu nessas últimas semanas é uma percepção do mercado de que boa parte do trabalho foi endereçado. De fato, quando a gente olha preços de commodities, os dados da indústria no mundo todo, os PMIs, a gente tem visto um certo enfraquecimento da atividade e, por incrível que pareça, o mercado tem gostado disso. Eles estão priorizando ou preferindo, né, essa queda da atividade com aquela sensação de que talvez não seja necessário o Fed ter que subir o nível de juros num patamar que levasse a economia mundial para uma eventual recessão. Então, a gente vinha numa volatilidade enorme e parece que a gente entrou ali no mood risk-on e o mercado todo engatando, né, uma reprecificação, né, positiva para os preços dos ativos de risco. E é o que a gente tem visto aí mais fortemente em julho. E agora, em agosto, deu uma recuperada boa. Mas, olhando a nossa visão, a gente acredita que parte do ajuste está endereçado, mas eu acho que é muito cedo para a gente ter essa convicção de que o problema da inflação ele foi, de certa forma, resolvido. Acho que a gente vai levar, ao longo de 23 todo, a gente vai ter que ter essa preocupação, essa cautela, a gente vai ver, né, níveis de juros ainda elevados, e, obviamente, a gente vai ver essa inflação, principalmente a partir de serviços, que está explodindo ainda, e a parte de massa salarial. Eu acho que isso vai demorar mais para arrefecer, mas, como o nosso colega trouxe, isso também, né, traz algumas surpresas positivas para frente. Porque, se ficar claro para os mercados que a gente talvez não precise subir os juros nesse nível todo, nesse pessimismo, né, que todo mundo estava há 2 meses atrás, a gente acredita que o mercado vai sair na frente. A gente já viu essa primeira pernada de alívio, e eu acho que isso, né, para os próximos meses, pode trazer uma onda de captura aí desses prêmios bem positivos. E o Brasil, por incrível que pareça, por mais problema que a gente tem aqui, acho que a gente ajustou bem essa questão. A gente iniciou antes o processo de subida de juros, e a nossa visão é que apesar desses auxílios, essa queda de impostos que obviamente foi concedida pelo governo, atrapalhar um pouco da queda mais forte da inflação, ou de forma consistente, a gente acredita ali que para a virada ali do ano e o primeiro semestre, a gente já vai ver a parte de pré-fixado, essa parte mais de bolsa, principalmente as empresas ali cíclicas que dependem de juros para se financiarem, dependem de renda da população para consumir, ou um ambiente mais favorável. Acho que a gente pode ter uma virada ali de primeiro semestre muito positiva para esses ativos de risco, que, quando a gente olha fundamento de empresa, tem muita empresa boa que está no nível de preço que, com certeza, está muito abaixo do que seria o razoável. Então, acho que a gente pode estar prestes a entrar num ciclo virtuoso, e aí a gente sempre tem os poréns, né? O que pode atrapalhar esse processo? Na nossa visão, olhando o local, é a questão do fiscal brasileiro, que, enquanto a gente não tiver a nova regra desse teto fiscal, e também enquanto a gente não vislumbrar essa inflação caindo consistentemente, o mercado ele vai, né, fazer um piso ali e vai aguardar ansiosamente para poder, né, andar na frente e capturar esses prêmios todos. Acho que, de cenário, a gente está com essa visão. A gente tem aqui, né, algumas nossas expectativas dos grandes números, projeções macro. Então, a gente acaba olhando aqui essa parte mais central. Então, o que a gente está vendo em 22 é um PIB que termina mais forte, por conta dos estímulos todos, por conta dessas surpresas positivas de saída da pandemia, basicamente. A inflação está caindo na marra, por conta dos benefícios aí, dessas quedas de impostos. E os juros, a gente está um pouquinho mais acima, aí, com 14, nessa coluna central,
e basicamente um pouco acima aí do que o Banco Central disse que terminaria, mas a gente acha que para o ano que vem aí está o desafio, que a gente vai crescer muito pouco, essa inflação que era para cair mais rápida vai ser impactada por conta dessa barrigada aí de auxílio e de queda de impostos, e os juros, o mercado vai antecipar isso, mas a gente imagina que o BC só vai cair juros a partir do segundo semestre. Então, acho que tem um desafio para o ano que vem, acho que o pior, né, do ciclo já passou, acho que agora é torcer ali para quem for assumir os próximos 4 anos, de ter esse compromisso fiscal que é muito, né, sensível para a gente. Acho que os investidores, em algum momento, vão olhar para isso com mais profundidade. E se a gente mantiver, né, esse compromisso que a gente teve em todos os governos, alguns mais, outros menos compromissados ou comprometidos, né, com essa questão, acho que a gente tem tudo para capturar aí, e a Bolsa, na nossa visão, é um dos cavalos que devem sair na frente e puxar aí essa recuperação de Brasil. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Foi. E aí, nessa linha, né, como que a gente está posicionado, e já falando um pouco, trazendo para o tema de risco-retorno, né? Então, o que a gente viu ali nos portfólios é um Selic com um custo de oportunidade gigante, a gente com uma falta de clareza na parte de juros, e aí a gente acabou adotando uma assunção de risco mais comedida do que a gente vinha tendo, né, desde o ano passado. Então, fazendo um link com o 21, quando a gente viu ali a taxa 2, né, o mercado todo foi para a Bolsa, foi para tomar risco, e a gente viu que na virada no meio do ano, o quão ruim foi essa decisão de ter essa exposição toda de risco, porque o mercado virou muito rapidamente com a discussão ali do teto de gastos. Para esse ano, em função dessa experiência, dessa expertise que a gente sentiu ali em 22, a gente basicamente veio com um nível de risco mais baixo. Então, na renda fixa, a gente basicamente buscou ali o ZIMA B5, a inflação curta, aquela parte de pré-fixado mais tático. Então, a gente já mirando essa diversificação, essa adequação de risco dos portfólios. E agora a gente já está vendo um horizonte mais favorável para o pré e para as Bs longas. Passada a eleição aí e essa volatilidade, a gente acha que vai ter bastante oportunidade. A parte de crédito, acho que foi uma das estratégias que todo mundo aqui acabou adotando. A gente tem conversado com muitos clientes, a gente percebeu um fluxo muito forte, desde a pessoa física, bastante mais puxada pela pessoa física, mas os institucionais fizeram isso em algum grau, indo para crédito e buscando ali aquele colchão de liquidez ou de segurança. Acho que o crédito foi um cavalo importante para essa realocação dos portfólios. E aí a gente ainda tem uma visão construtiva, a gente ainda tem um risco-retorno atrativo e construtivo para essa classe. Só que, já fazendo o link com o que a gente está vendo de oportunidade, a gente imagina que, se esse ambiente virar, e aí todo mundo for adotar mais alocação de risco e migrar os portfólios para renda variável, para juros, com certeza vai sair de crédito. Então, acho que tem que tomar um cuidado aqui no crédito, nos níveis de risco que estão sendo adotados nesse perfil mais de renda fixa, mais focado, porque a gente sabe que se esse volume sair, a gente já vivenciou isso, se o volume for muito forte, vai ter abertura de spread, tendo abertura de spread, você vai ter o efeito negativo aí na marcação ao mercado para essa classe de ativos. Então, a gente vê de forma construtiva, a gente aqui está muito seletivo na alocação para crédito, e a gente, como tem um volume muito forte, a gente participou aí, acho que com metade da alocação do que foi transacionado em crédito ao longo do ano passado e desse ano. Então, a gente já percebeu esse movimento e a gente já está preparando os portfólios com nomes que a gente entenda que vai poder passar por essa melhora de Brasil, para essa assunção maior de risco. A gente sabe que crédito tende a sofrer aí por conta do volume que vai sair em algum momento. A gente só não sabe se é daqui 3 meses ou se vai ser daqui 6 meses, mas o fato é que esse volume vai sair de crédito e vai para as outras classes de ativos, apesar de a gente ainda estar vendo de uma forma mais construtiva para esse curto prazo. E para a parte de renda variável,
A gente viu muita gente com receio, alguns clientes, né, na pessoa física resgatando. A gente viu esse movimento com menor intensidade na parte dos institucionais e dos regimes, mas muito questionamento, né? Muita gente entrou ali na renda variável mais recentemente, ou diversificaram, né, falando de diversificação, os seus portfólios alocando no exterior, depois de vários anos de bonança na S&P, nos benchmarks globais. E aí, quando aumentaram a exposição de risco, a gente viu aí o horror que foi o retorno desses fundos, dessa classe, né, dessa estratégia, em função desse ambiente mais difícil global. Mas a nossa visão é que, apesar dessa, né, de a gente ter reduzido a exposição ou diminuído o risco dos portfólios, a gente entende que é saudável e é importante ter nos portfólios diversificação, alocação no exterior e também na renda variável. O que a gente fez para proteger, né? Dado que na renda variável, quem está alocado ali, o gestor, ele tem que manter a alocação. A gente aumentou o caixa dos fundos, a gente trouxe instrumentos de proteção, de derivativos, para segurar um pouco dessa volatilidade, e a gente adotou a gente chama de active share, ou aquele risco mais ativo. A gente deu uma reduzida, não vou dizer que a gente passivou, mas a gente reduziu bastante. Isso se mostrou uma estratégia positiva. A gente, no nominal, obviamente, a gente sentiu, porque a renda variável sofreu bastante lá fora e aqui, só que nos preparou para essa virada. Então, desse mês para cá, a gente sentiu essa melhorada de global, esse riscão dos mercados, e o que a gente tem feito de lá para cá é buscar papéis mais de growth, que ainda estão com níveis de valuation atrativos, que façam sentido a gente ter na carteira, porque a gente já está, obviamente, enxergando que em algum momento vai virar para a renda variável, e a gente vai fazer isso de forma gradativa, e a gente já tem feito isso em alguns portfólios. Estamos mais alocados, ainda com um pouco de proteção, mas já realocando as carteiras aqui para pegar essa virada que vai acontecer, sempre com cautela, com bastante atenção, mas acho que a gente está muito próximo ali desse momento de inflexão para essas classes de ativos mais arrojadas. E a gente entra aqui na parte dos benefícios, né? Quando a gente fala da gestão de risco, a gente traz aqui uma curva, né, que é uma distribuição normal, e o que a gente quer mostrar aqui, como que é importante a gente manter a alocação e como que a diversificação ela atenua ou ela mitiga, né, muito dessas volatilidades e dessas quedas que estão sujeitas a esses mercados, né, que tem uma volatilidade muito maior do que né, obviamente, a renda fixa. A gente aqui separou, né, em 4 cores. Então, quando a gente pega ali o primeiro desvio padrão, basicamente a gente acredita que um portfólio bem diversificado em muitas classes de ativos, a gente consegue ter ali uma relação de risco-retorno bem atrativa e de que, de certa forma, consegue atenuar aquela primeira queda ali, que a gente chama de primeiro desvio padrão. No segundo desvio padrão, que é a parte mais rosinha ali, violeta, a gente acredita que estratégias alfa, né, estratégias sistemáticas, quantitativas, ou aquelas estratégias descorrelacionadas, elas ajudam os portfólios a mitigar o que seria esse segundo drawdown. E a terceira, que é o que a gente conviveu aí ao longo de alguns meses, que a gente vivenciou isso no Covid, vivenciou ali na Ucrânia, em algumas janelas mais específicas, a gente acredita que só os instrumentos de proteções, os derivativos, ajudam e têm uma eficácia nessa questão de proteção, de preservação de capital. E a quarta, não tem jeito, acho que ninguém vai fazer isso, é deixar tudo em caixa. Então, esse é o final do mundo aqui, se a gente, né, projetasse aqui, né, uma queda muito forte dos mercados, recessão, enfim, um novo subprime, mas não é aqui a questão, a ideia é mais para ilustrar como que, num portfólio diversificado e com diversificação e alocação em várias classes de ativos e estratégias, a gente consegue mitigar esses desvios ou essas quedas profundas que, eventualmente, acontecem nos mercados. Não, já está terminando, eu prometo.
E aqui a parte de benefício, a gente tentou ilustrar aqui, né? A gente trouxe do lado esquerdo, que a gente chama aqui de mecânica beta, né? Que é estar exposto no mercado. Se a gente pegar ali, por exemplo, né, uma pessoa que investiu num fundo de ações de 2000 até 2022. Então, basicamente, ele teria ali um retorno de 8,2% ao ano, se ele não tivesse, né, a brilhante ideia de fazer o stock picking. E a gente pegou e falou assim, vamos fazer um exemplo dos investidores que costumam fazer o stock picking, entrar e sair em função dessa versão absurda a risco que a gente vê, o que teria trazido para esse retorno nesses últimos 22 anos. Então, se o investidor tivesse ficado fora ali 10 dos melhores dias do mercado, o retorno dele cairia para 3,6 ao ano. Se ele perdesse 30 dias, né, dos melhores dias de mercado ao longo desses 22 anos, ele já entraria no negativo, 1,9, e se o stock picking dele, né, fizesse com que ele perdesse as 5 melhores dias, que são essas voltas, ele ficaria ali no menos 6,1. Então, como é importante a gente manter a alocação, a gente passar ali por esses momentos adversos, porque no médio e longo prazo isso gera valor e gera retorno para os portfólios. O segundo exemplo é quando a gente considera aqui os modelos quantitativos ou portfólios, né, descorrelacionados. E a gente faz uma premissa que aqui é o contrário, se esses portfólios evitassem somente 5% das perdas dos 10 piores dias, ele subiria para 8,8. Essa mesma ação, essa mesma alocação, desde 2000 até 22. Se ele evitasse 5% de queda dos 30 piores dias, iria para quase 9,6, e ali os 50 piores dias, somente 5% se ele evitasse dessas perdas, 10%. Ou seja, para a gente aqui, que a gente ali lida com o dia a dia com risco, que a gente, né, faz aqui as fronteiras eficientes dos fundos, a gente mantém portfólios alocados, a gente sabe que, em alguns momentos, a gente vai ter mais risco, menos risco, mas a gente acredita ali que, olhando o fundamento e olhando isso no universo de longo prazo, quão importante é a gente estar alocado, mesmo que menor, ou com, né, estratégias mais conservadoras, para que a gente possa, né, não ficar de fora quando ocorrem a volta. E aí, para ilustrar e finalizar aqui, a gente queria destacar um dos nossos fundos que tem uma veia sistemática, que ele se defendeu muito e ele tem um pouco desse objetivo, que é segurar esses momentos de volatilidade. Basicamente, é um fundo de ações de BDR de ETF, que tem exposição aí no MSCI World. Então, a gente acaba alocando, né, a gente faz uma alocação reversa da vol. Quanto maior a vol, menor as posições que a gente tem. Como tem muito BDR aqui no Brasil, a gente consegue diversificar por tema, por região, né, por fator de risco e por temas também. Então, isso também dá uma diversificação boa. E ele é um produto que a gente aqui tem uma liquidez muito forte, porque funciona que nem, basicamente, ações, e ele tem, tem uma característica de como ele se enquadra em renda variável local, ele não consome a parcela de exterior. Então, é um produto que, por mais que tenha exposição em ações lá fora, acaba não usando o limite do exterior. E aí, para concluir, acho que é legal que a gente, né, o produto iniciou ali na virada do ano. A gente, obviamente, sofreu com esse ambiente super, né, complexo. E, basicamente, o que a gente fez ao longo do ano, a gente aumentou a exposição de caixa, aumentou a posição em empresa de valor e, eventualmente, a gente alocou ali na parte de ouro e prata. Então, a gente gerou, aí, ao longo desses primeiros 7, 8 meses, um alfa de quase 4%, basicamente em função dessa alocação mais diversificada e descorrelacionada aí do benchmark. Então, acho que, em linhas gerais, era um pouco da mensagem que eu gostaria de trazer, que a gente tem essa visão aí de que o ambiente vai melhorar, a gente tem alguns desafios, algumas incertezas, mas a gente acredita aqui que o pior já passou e que a gente vai ter muita oportunidade, tanto na renda fixa, quanto na parte de renda variável e também nos fundos multimercados. Acho que a gente tem tudo aí para poder aproveitar esse ambiente mais favorável de mercado que a gente vai ter aqui após as eleições.
Obrigado e fico à disposição aqui caso vocês tenham perguntas. Obrigada, Daniel. Obrigada, Luiz, pelas brilhantes explanações. Gente, dado o adiantado da hora, vamos abrir para 2 perguntinhas muito rápidas, porque a gente ainda tem mais uma palestra aqui nessa sala. Se alguém quiser se manifestar, eu peço que seja bastante conciso na pergunta e vocês também, por favor, respondam de forma mais objetiva possível. Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, leva o microfone lá. Ronaldo aqui, ó. Ah, o microfone aí, Ronaldo. Eu queria te perguntar, Luiz, você mencionou de um ALM que fala em não ter renda variável. Isso, pelo que eu conheço, só seria possível se fosse uma massa muito idosa de servidores, ou não? Obrigado, Ronaldo, pela pergunta. Sim, se for uma massa muito idosa, né, que o benefício tem que ser pago imediatamente, ou seja, o plano de benefício não pode ocorrer o risco de mercado. Então, sim. A outra hipótese é um estudo de ALM que se utilizou de algumas premissas que a gente não conhece, né? Eu não vi os resultados desses ALMs. Eu sei que eles existiram, né? Eu sei que os resultados foram esses. Não foi 1, nem 2, nem 3, foram alguns, né? Mas eu não tive contato com o estudo, então eu não posso fazer nenhuma avaliação. Mas, sim, a resposta é positiva para a tua pergunta. Mais alguém? Bom, eu preciso passar um recadinho aqui para as mulheres. A PEPREM, juntamente com a organização da BIPEM de Mulheres de RPPS, convida todas as mulheres do evento aqui presentes para estarem amanhã, às 9 horas, para fazermos uma foto coletiva com a doutora Cláudia, né, que abriu aqui nosso evento hoje, que é a nova coordenadora de legislação na Secretaria de Previdência, ok? Agradecer aos nossos palestrantes, né, muito obrigada, e vamos dar sequência com a próxima palestra. Obrigada, gente. Tem um mimo para entregar para eles, desculpe.